Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver nos assistindo através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, pela TV no canal 14 em Recife, região metropolitana, nas repetidoras em todo o estado de Pernambuco ou também pelo Spotify na Rede Brasil. Aproveite este momento introdutório e compartilhe a nossa programação. Envie os nossos links para seus amigos e familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 5ª lição com o tema Motim em Família. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Do evangelista Jonathan Lucena. Pai do Senhor, irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Nesta lição, estudaremos o terrível mal da murmuração e suas graves consequências para a família. Veremos que o motim é o ápice do problema. Pontuaremos uma família da Bíblia que foi chamada para servir, mas que, infelizmente, esqueceu quem realmente controlava seu chamado. E, por fim, aprenderemos os drásticos fins daqueles que entram no caminho da rebelião e motim. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler o textual dessa semana, por favor? Sim, pastor. Diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses capítulo 2, verso 14. Evangelista, o senhor poderia citar, por favor, a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática diz o seguinte: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés e terceiro e último objetivo, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está em Números capítulo 11, versículos 1 ao 7, capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Acompanhe conosco. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor o viu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura, falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele.
não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 5, que tem como título Motim em Família. Semana passada nós estudamos a lição 4 com o título Ídolos na Família. E a família que foi estudada naquele momento foi a família de Labão, Jacó e Raquel, e também a família de Mica. E o texto que foi baseado foi Gênesis 31 e Juízes 17. Esta semana nós estaremos estudando uma lição que está baseada na família de um dos mais importantes homens do Antigo Testamento, Moisés. Isso mostra que mesmo homens como Moisés não tiveram família perfeita. Então, esta semana estamos falando sobre motim em família a partir do texto de Números capítulo 11, versículos 1 ao 7 e capítulo 12, versículos do 1 ao 18. Então, é importante, professor, que assim como tem sido feito nas outras lições, importante que você possa revisar o conteúdo antecipadamente. Não deixe para estudar a lição um dia anterior ou até mesmo no mesmo dia que você vai aplicar a lição. É importante que você durante a semana esteja lendo cada tópico, verificando cada versículo e não esqueça que na preparação da lição, oração não pode deixar de ter o seu espaço ali no momento da preparação. Importante que você, professor, ore, busque a presença do Senhor, leia a sua Bíblia, leia o texto da lição na sua Bíblia e depois pegue a sua lição e vá estudando cada tópico e conferindo cada citação que está sendo realizada na lição da escola dominical. E também aproveite na nossa lição, nós temos aquela seção da lição chamada Leitura Diária, onde tem uns versículos que você sugeridos para você ler na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. É importante que você possa também destacar essa seção, pegar cada versículo, cada passagem que está sendo sugerida ali pelo autor da lição e você se debruçar durante a semana, além do conteúdo da sua lição, e os comentários acerca daquilo que vai ser trabalhado. Então, observe. Então, pelo que foi dito aqui, você percebe claramente que a lição você não pode estudar ou preparar de um dia para outro dia, ou no mesmo dia. Isso envolve leitura, isso envolve oração, isso envolve pesquisa, isso envolve verificação das referências e, acima de tudo, planejamento para a aplicação da lição. Então, evangelista Alessandro, esta semana estamos falando sobre motim em família. Eu queria chamar a primeira tela aqui, vamos chamar a tela das definições. Então, nós temos ali a palavra motim. O senhor poderia ler e já tecer um comentário? Pois não, pastor. A definição diz assim do dicionário Wise: a palavra motim é o mesmo que insurreição, organizada ou não, contra qualquer autoridade civil ou militar instituída, caracterizada por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres, de desordem, acompanhada de levante de armas ou de grande tumulto. Eu penso, pastor, que essa definição já é o suficiente para nos mostrar de que o cerne dessa lição fala sobre uma rebelião que há dentro de uma família, uma insurreição, que é a palavra que o dicionário utiliza, que nesse caso aqui foi uma insurreição organizada. 2 irmãos se levantam contra Moisés, que no caso vai ser comentado Miriam e Arão. Mas ainda nos diz o seguinte, uma definição do termo rebelião do ponto de vista que isso complementa o assunto, porque todo motim, pastor, ele é acompanhado de uma certa rebelião. E o texto diz o seguinte, o mesmo dicionarista Antônio Wise diz que rebeldia é qualidade ou característica de rebelde, ato de rebelar-se, não conformidade, oposição, resistência,
obstinação excessiva, qualidade da pessoa que não obedece ou que se opõe a uma autoridade, vontade contrária ou oposta, teimosia, revelia, birra, revolta, indisciplina, insubmissão, insubordinação. Então, eu penso, pastor, que essas duas palavras, a palavra motim e a palavra rebelião, são irmãs gêmeas, quase que duas faces da mesma moeda. Dificilmente alguém que é rebelde não faz algum tipo de motim e vice-versa. E é o que nós vamos tratar sobre esta família, mais uma família do Antigo Testamento, né? Que tem muito que nos ensinar com os erros para não cometermos as mesmas fragilidades. Então, irmão Lucena, a gente já percebe, por exemplo, já foi trazido aqui a definição, a palavra motim, a palavra rebelião, que são palavras que estão presentes no sentido conceitual da nossa lição, né? O tema da lição é motim em família, então você tem um motim, porque você tem um motim, porque você tem uma rebelião. Isso. Uma rebelião. E dentro desse contexto nós temos ainda uma outra palavra que é importante que seja definida, eu queria que o senhor lesse, definisse e comentasse, que é a palavra murmuração. Pois não, pastor. A definição básica, inclusive, é destacada aí pelo dicionarista também, que murmuração é ato ou efeito de murmurar, murmúrio, rumor infundado. Essas três palavras, elas estão interrelacionadas, não é? E nós veremos também elas sendo materializadas nessa passagem. A propósito, a murmuração, ela é condenável à luz das Escrituras, por se tratar, consequentemente, de uma atitude proveniente da própria natureza pecaminosa. Nós encontramos várias referências bíblicas, inclusive na própria lição, foi destacado no texto áureo e principalmente no Novo Testamento, onde vários escritores, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e outros, trouxeram informações do quanto a murmuração ela é prejudicial e o quanto mal faz em todo o âmbito social. Mas como a lição ela se trata especificamente, não é, da realidade familiar, esse texto, acredito que é um dos textos clássicos do Antigo Testamento que mostram a realidade da murmuração dentro do contexto familiar e principalmente as suas consequências danosas e como Deus julga, pastor, quem vive na prática da murmuração. Irmão Jonas, falando em murmuração, nós temos, por exemplo, no capítulo que é o texto base da nossa lição, leitura bíblica em classe, números 11, murmuração, do que a revista que traduz, pelo menos a Almeida Corrigida, chama de o vulgo, que é o populacho, que é aquele povo estrangeiro que estava no meio de Israel que começaram a murmurar. E no capítulo 12 a gente vê essa murmuração com os irmãos de Moisés. Mas eu queria pedir a próxima tela, para a gente, já que a gente está falando de murmuração, vamos ter uma visão panorâmica da murmuração na história de Israel. Eu queria que o senhor pudesse olhar comentar, né? Tem que pegar cada tópico e sair comentando rapidamente, antes de entrarmos especificamente no primeiro tópico da lição. Pois não, pastor. Infelizmente, uma marca negativa da nação de Israel é a murmuração, né? A própria palavra diz, vem da palavra murmúrio, né? Que é o rumor infundado, que é aquilo que se espalha no meio do povo de uma forma muito sutil, mas se constitui de uma forma muito danosa. E nós iremos observar isso do livro de Êxodo, indo do 1 até o 10, do livro de Êxodo até o livro de Números, nós temos pelo menos registrado 10 murmurações que o povo de Israel cometeu. A exemplo, à margem do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, versículo 11 e 12. Em Mara, que o povo reclama, né? Aqui é um caso curioso, porque o povo de Israel viu Deus abrir o Mar Vermelho, mas quando chega do outro lado, capítulo 15, versículo 24, começa a reclamar, dizendo, por acaso Deus vai nos matar de sede aqui? Veja que coisa, a pessoa vê o mar sendo aberto pelo próprio Deus e quando chega do outro lado, achando que Deus vai matá-lo de sede. No deserto de Sim, por exemplo, Êxodo capítulo 16, versículo 3 também, concernente às cordonizes, colhendo mais maná do que devia, que é o capítulo 16, também o povo passa a reclamar, passa a murmurar. Colhendo maná no sábado, o povo também murmura. Em Refidim, por causa de água, o povo também vai murmurar. No Monte Sinai, que é o capítulo 32, em Taberá, que é número capítulo 11, o pessoal vai reclamar.
murmurar, e outra vez em Taberá, capítulo 11, versículo 4. E por último, a 10ª murmuração registrada aí no Pentateuco é justamente em Cades Barneia, Números 14, do versículo 1 até o versículo 4. Pelo menos nós temos 10 murmurações que o povo, registrada, que o povo de Israel cometeu no transcorrer dessa caminhada pelo deserto. Então, nós vamos para o tópico 1 da nossa lição, evangelista Alessandro. Então, nós vamos já se a influência negativa da murmuração. Se temos influência negativa da murmuração, assim nasce um motim. E a primeira queixa, o que é que a gente pode comentar? Pois não, pastor. Já foi citado aqui pelo professor Jonas uma das murmurações dessas 10, que está no capítulo de número 11 do livro de Números, é onde os filhos de Israel e muitos daqueles que saíram, inclusive, do Egito, que se misturaram com o povo, vão murmurar, pastor. Essa expressão, onde nasce o montim, eu diria que dentro da lição, inclusive, é foco da leitura bíblica em classe. Está no capítulo 11. Claro que isso vai se estender até o capítulo 12. Mas essa murmuração, ela nasce fora da família de Moisés, com o povo, mas depois ela vai estar dentro da família de Moisés. E aqui é justamente o próximo subtópico, né? A primeira queixa, que essa primeira queixa se dá justamente aqui no capítulo 11. O povo vai começar a questionar, sentindo falta, pastor, dos melões do Egito, das cebolas do Egito, da comida do Egito, do tratamento que eles tinham no Egito. E aqui é algo que nos chama a atenção, porque no Egito eles eram escravos. E eles agora estavam no deserto como libertos. E mesmo assim eles olham para trás e sentem falta daquele momento que eles estavam como escravos. Então eu penso, pastor, que o início, assim nasce o motim, que é o primeiro subtópico, que é a primeira queixa, está relacionado ao que está no capítulo 11. Como eu falei, o povo vai começar a queixar-se dessa situação, sentir falta. É impressionante como você sente falta de um lugar que não lhe trouxe boas lembranças. Porque a gente geralmente sente falta de algum lugar bom. Mas o povo sente falta do Egito. E Moisés vai ser questionado por isso. As 10 murmurações que o professor Jonas leu aqui, a gente vai perceber que é o sinônimo de uma ingratidão, pastor. Perfeito. Geralmente alguém que murmura é alguém que é ingrato. Perfeito. A ingratidão, ela está ligada literalmente com a ingratidão. O motim e a murmuração com a ingratidão. Então, pastor, eu diria que nasce esse motim aqui, fora da casa de Moisés. Só que, aí eu acredito que vai ser questionado, falado sobre essa questão do capítulo 12, que vai se transferir ou se estender, pastor, diria eu, para dentro da casa de Moisés. O senhor falou aí uma coisa que eu acho que é essencial que o professor possa compreender, fazer até uma explanação disso, que é a palavra ingratidão, né? Sim. Porque, por exemplo, o povo, irmão Lucena, no versículo 5, diz assim: lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Agora veja, o que eu acho interessante é que Moisés, que foi o escritor do livro de Números, ele vai descrever o maná. Aí, na sequência, versículo 7, ele diz: o maná era como semente de coentro, e sua aparência era semelhante à de bidélio. Aí ele vai dizer, veja, o maná, você não pegava o maná e comia logo o maná. Veja o processo. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou os socavam em pilões. Depois os cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolo, amassados com azeite. Veja, talvez a murmuração, um dos vetores da murmuração, seja justamente a preguiça de não ter o trabalho de fazer comida. Né? Porque lá tínhamos tudo de graça, ou seja, estava tudo pronto, a gente apanhava, mas tinha comida. Aí Deus dá, aqui entra o princípio do trabalho, Deus não dá nada de graça. Deus, olha, toma aí o maná, agora tem um processo. Qual é o processo? Você vai ter que colher, você vai ter que moer,
você vai ter que cozinhar para fazer o bolo, para que o bolo possa servir de alimentação. E aí, quando a gente fala de ingratidão, né, porque Deus, primeiro, os tirou de uma situação de escravatura. Isso. Né? Segundo, Deus está provendo a comida do mesmo jeito. Aí eu lembrei do salmo, do salmista Davi, que ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ou seja, era justamente essa, que a ingratidão gera falta de memória. O ingrato nunca lembra daquilo que Deus está fazendo, ele só vê aquilo que quer no futuro, ou não, só olha para a relação, eu sempre digo assim, só olha para a relação daquilo que não tem, daquilo que Deus está provendo, não consegue considerar por conta justamente do que o evangelista colocou aqui, da ingratidão, não consegue considerar nada do que Deus fez. Por isso que o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, o espírito de gratidão, de louvor, sempre encontrará espaço movido por uma consciência que lembra das obras e dos feitos de Deus e por isso lhes é grato. Perfeitamente, pastor. E, infelizmente, quando a ingratidão surge, o que me permita, o que eu poderia considerar como sendo a irmã gêmea da ingratidão, que é a insatisfação, né? Que é um outro lado dessa mesma moeda. Pelo fato deles não estarem agradecidos ou terem perda de memória em relação ao que Deus é, o que Deus representa e o que Deus fez por eles até então, então automaticamente isso gera insatisfação. E nesses textos que foram mencionados, principalmente esses dois que estão linkados, né, o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de Números, há algo em comum, que além da ingratidão, a insatisfação, por eles não aceitarem apenas aquilo, ou seja, aceitarem aquilo que estavam desfrutando da parte de Deus. É o que vai acontecer também, pastor, no capítulo de número 12, que é o texto principal, podemos assim dizer, em relação à sedição, ou à murmuração, o motim, a rebelião, que é instaurado por dois personagens que são destacados aqui, que também vão revelar sua insatisfação. Ingratidão, porque também foram alvo dessa libertação, desfrutaram de milagres, não é? Foram objetos da provisão de Deus e, sobretudo, do investimento espiritual, sendo estes também integrantes de um projeto que Deus havia estabelecido, por meio deles, trazer livramento à nação de Israel. Então, além da ingratidão, que foi muito bem descrita, o que a Bíblia faz menção da necessidade de combater a insatisfação também. No Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que quando nós estamos satisfeitos, ele próprio vai dizer: olha, eu nada trouxe esse mundo e certo que nada vou levar. Então, eu tendo a compreensão do que Deus fez, do que Deus tem feito na minha vida e satisfeito por aquilo que Deus tem providenciado, ótimo. Isso vai ser um antídoto contra a murmuração. E, principalmente, é o que não ocorre no capítulo de número 12, que é a terceira queixa, não é mencionada aqui. A segunda está em Números capítulo 11, que já foi descrito, e o capítulo 12 mostrando que a insatisfação também foi o que motivou Miriam e Arão a se levantarem contra Moisés. Então, irmão Jonas, a gente percebe aí que você tem um resultado que é, como já foi falou, motim, a rebelião, a murmuração. Você tem palavras que andaram juntas dentro desse texto, mas a gente percebe que tudo isso é resultado do que já foi dito aqui pelo evangelista Alessandro e pelo irmão Lucena, que é fruto de uma insatisfação, é fruto de uma falta de contentamento, né? Bem citado aqui pelo evangelista, né? Paulo vai dizendo: tendo com que nos vestir, comer, estejamos contentes, né? Porque ele vai justamente vacinar Timóteo por conta do contexto de que muitos obreiros estavam fazendo do ministério uma fonte de renda, de lucro e tal. E Paulo disse: olha, Timóteo, não entra nesse caminho não, porque esse caminho é caminho da perdição. Se contente, veja o que é que Deus tem provido na sua vida, veja que Deus nunca vai lhe deixar sozinho, nunca vai deixar de prover como Deus fez aqui com o povo, mas a insatisfação, por mais que eles tivessem nesse momento a mesma comida que tivesse no Egito, eles murmurariam para dizer assim: nos tirou do Egito para nos dar a mesma comida. Porque, quer dizer, o murmurador sempre vai murmurar, pode receber qualquer tipo de bem, mas ele vai estar sempre murmurando.
Com certeza, pastor. Quando a gente observa o povo de Israel, Deus colocou uma nuvem para protegê-los daquele sol forte, uma coluna de fogo de noite, não só para iluminar, mas também para aquecer. Quer dizer, não estava faltando nada, estava tudo muito bem. Eu tenho duas coisas, eu tenho dois eventos sobrenaturais aí que o povo estava vivenciando. Aí depois, o próprio maná, mas o povo começa a se lembrar do Egito. E a fala do povo é bem expressiva, capítulo 11, versículo de número 4, que assim, nossa alma se seca, o versículo 6 diz, nossa alma está secando. Quer dizer, a ingratidão faz com que a pessoa perca justamente a memória. Aí começa a murmuração, mas vem o murmúrio, né, aquele burburinho que acontece no meio do povo, aquele rumor, isso do lado de fora. Isso foi tão sério na liderança de Moisés, que o capítulo 11 e o versículo 11 até o versículo número 15, Moisés chega ao ponto de dizer assim, Senhor, me mate. É isso que o versículo 15 diz assim, e assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, mas não me deixe ver esse mal no meio do povo, que é essa murmuração. Veja, um dos pecados gravíssimos da murmuração, uma das consequências gravíssimas, é você trazer o desânimo, não somente para a pessoa em si, mas para todos que estão à sua volta, ao ponto do líder maior Moisés desejar até morrer. E claro que Deus não atendeu esse pedido de Moisés, graças a Deus. Deus vai separar 70 anciões, né? Capítulo 11, versículo 16 do livro de Número. 70 anciões, vão separar 70 pessoas para dividir o peso com Moisés, para que o povo seja assistido, mas mesmo assim o povo ainda continua murmurando devido justamente àquilo que o evangelista Alessandro disse, a ingratidão e a insatisfação, pastor, com o povo. Então a gente percebe claramente, irmão Alessandro, que Moisés estava recebendo pressão de todos os lados. Tem a pressão externa, capítulo 11, e agora ele estava com um desafio da pressão interna. Porque enquanto a pressão é externa e a família está bem unida, está sólida, suporta a tempestade. Uhum. Mas quando a pressão é externa e a própria família está com os alicerces abalados, aí o negócio complica. É verdade, pastor. E a prova que Moisés, esse servo de Deus, passou foi tremenda, viu? Porque quando o senhor fala sobre isso, da prova, voltando um pouquinho, pastor, para o capítulo 11, a gente vai ver que aquele vulgo de pessoas que saem do Egito influencia o povo de Israel, eles começam a murmurar. Logo após, nós vamos ver no versículo 10, isso é versículo 4, mas o versículo 10 diz que as famílias vão chorar. É quando Moisés se desespera, diz quero morrer, e o Senhor diz calma Moisés, eu vou resolver o problema. Versículo 31 diz que Deus, para acalmar Moisés, pastor, fez um segundo milagre. O primeiro foi o maná, que descia toda manhã, e aquilo servia como massa para fazer os bolos. Aí Deus disse, o povo ainda está murmurando, o meu servo está desesperado, a pressão é muito grande, eu vou fazer um segundo milagre. O versículo 31 diz que o Senhor soprou um vento e trouxe codornizes. Foi tanta carne, pastor, que o povo comia carne e pão, e mesmo assim a murmuração não parou, porque o texto diz, versículo 32, então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e o dia seguinte colhera as codornizes, o que menos tinha colhera 10 homeres, é muita carne, e se estenderam para si ao redor do arraial. Mas veja o que é que diz o versículo 33, quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu. E a ira do Senhor se acendeu porque o Senhor percebeu de que eles sequer agradeceram. Porque o que é murmurador, ele também, além de ser ingrato, ele esquece de louvar quem deu a ele. Aí o texto diz assim, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, e por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porque ali enterraram o seu povo. E o texto diz que teve aquele desejo. O versículo anterior, pastor, do capítulo 11, diz que o Senhor mandou fogo. Há uma discussão se consumiu só pessoas ou só o arraial, mas a maioria vai dizer que foi só uma advertência. Deus mandou fogo, o povo viu, mas não resolveu. Aí agora não, agora o Senhor disse, agora eu vou mandar uma praga. Não vai ser fogo não, o fogo foi só uma advertência. E diz que o povo morreu e diz que aquele lugar nunca mais foi feliz. O texto diz que o povo enterrou os seus filhos ali. Então veja, o que provoca, pastor, uma murmuração? Desordem, perca de comunhão, falta de felicidade, alguém perde o desejo até de viver, que foi o caso de Moisés, e aqui, nesse caso, pastor, até a morte.
Então, o motim, a rebelião, a murmuração só traz coisas danosas no meio familiar e também no meio do povo. E com relação à murmuração, eu lembrei aqui um texto de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele vai comentar sobre este fato da murmuração no meio do povo de Israel. E Hebreus capítulo 3, versículo 7 em diante, nos diz o seguinte: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí agora o escritor aos Hebreus ele vai fazer uma aplicação prática para a igreja contemporânea. Diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, o fato de Israel lá no Antigo Testamento, o escrito vai dizer assim, é exemplo para nós, para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram, porque assim como eles se rebelaram e tiveram um coração de incredulidade e isso os afastou do Deus vivo, assim pode acontecer com vocês também. E qual é a fórmula do escritor aos Hebreus para que isso não aconteça? Ele diz: animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, os exorte com a palavra, tragam uma palavra de ânimo, tragam uma palavra de fé, tragam uma palavra a partir daquilo que está estabelecido nas Escrituras. Mas qual foi o real motivo da rebelião de Miriam e Arão? Será que foi, de fato, em decorrência da mulher de Moisés? Ou a mulher de Moisés só foi uma cortina de fumaça para algo muito mais grave? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 5ª lição, que tem como título Motim em Família. E no bloco anterior nós trouxemos algumas definições, a definição de motim, a definição de rebelião, de murmuração, que são conceitos que estão transitando dentro da nossa lição esta semana. Comentamos aí sobre os 10 eventos na história do povo de Israel, os 10 eventos que apontam 10 murmurações de Israel em momentos diferentes na história do povo de Deus nos 40 anos no deserto, e terminamos comentando ali o primeiro tópico de nossa lição. Agora nós vamos para o segundo tópico. O segundo tópico tem como título O Motivo da Rebelião de Miriam e Arão. Mas antes de comentarmos especificamente, vamos para a próxima tela, por favor. A tela que vai trabalhar sobre os resultados do motim de Miriam e Arão. E evangelista Alessandro, aí está até um bizu aí para o professor, né? Você tem aí uma exposição de Números capítulo 12, um texto expositivo, ajuda o professor de repente a estar entendendo cada passagem e o desdobramento dessa história no capítulo 12 do livro de Números. Aí eu queria que o senhor rapidamente pudesse comentar esse desdobramento sobre os resultados do motim de Miriam e Arão. Pois não. Inclusive, pastor, isso é uma questão muito prática, que em cada lição tem sido feito isso. É até bom na hora da aplicação, porque fica de forma bem didática, não é? A primeira coisa que o motim ele proporciona é a rebelião. Foi trazido já uma definição dessa palavra no início, e o versículo 1 diz que falaram Miriam e Arão contra Moisés. A expressão contra ali dá essa ideia de rebelar-se, não é? De se levantar contra o líder. Isso é algo muito danoso, pastor. Mas no versículo 2, o texto demonstra que houve inveja,
porque o texto diz, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E aqui fica evidenciado esse sentimento de inveja, que traz prejuízos seríssimos. Mas o versículo 8, pastor, fala da falta de temor, porque o texto diz, por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Isso aqui é Deus falando. O próprio Deus disse que faltou temor no coração de Miriam e de Arão. O versículo 9 diz que a ira de Deus se apresentou. Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. O Senhor chama os três fora do arraial, o Senhor fala com eles três, demonstra a sua grandeza, mostra o porquê da sua ira e diz que o Senhor se retira. Essa expressão de se retirar, pastor, a gente entende aqui como um protesto de Deus. Não contra Moisés, obviamente, mas contra os rebelados, que seria Miriam e seu irmão Arão. Por fim, pastor, a Bíblia nos mostra no versículo 10 que o juízo foi certo. O texto diz, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E aqui, pastor, preciso fazer uma observação, porque alguém pode dizer, por que Arão não ficou leproso também? Perfeito. Só Miriam. E a maioria dos comentaristas, pastor, vai dar pelo menos duas justificativas aqui. A primeira é que Miriam era a irmã mais velha. A Bíblia diz que veio Miriam, depois Arão e por fim Moisés. Moisés era o caçula. Então é possível que essa sedição, que essa rebelião tenha surgido primariamente no coração de Miriam e Arão tenha sido seduzido por sua irmã. Arão parece que era um pouco, vamos dizer assim, desatento a essa questão, porque ele já tinha sido seduzido pelo povo. Quando Moisés sobe lá para o Monte Sinai e desce, ele diz, olha, foi o povo que me induziu. Então parece que Arão era um pouco inexperiente nessa ideia, mas o texto diz que o juízo de Deus veio sobre Miriam. E os estudiosos, pastor, que nós consultamos, diz duas coisas interessantes. Primeiro, por que a lepra veio para Miriam e não para Arão? Porque parece que Arão reconhece esse erro, pastor. Porque no capítulo 12, a partir do versículo 10, quando a nuvem se retira, veja a fala de Arão. Por isso Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, veja que ele reconhece a autoridade de Moisés, Senhor, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Veja que Arão fala no plural aqui, na terceira pessoa, ele diz, nós agimos, nós pecamos, mas você não vai ver, nós não vamos ver Miriam falando em momento algum. Então parece-me, pastor, que Arão, apesar de reconhecer o erro, ele se posiciona, e Miriam não. Então, por isso que a lepra veio sobre ele. E há quem diga que também foi a misericórdia de Deus, pois Arão tinha sido separado para ser sumo sacerdote. Se ele ficasse leproso, logo o ministério sacerdotal seria prejudicado. Por fim, pastor, pecado, versículo 11. Por isso Arão disse a Moisés, já acabamos de falar. Mas o último, pastor, é a vergonha. O texto 14 diz assim, e disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? A tradição diz que quando um pai queria demonstrar injúria contra um filho, ele poderia até fazer isso, cuspir no rosto do filho, o filho teria que ser afastado do arraial, passar 7 dias para que todos vissem a sua rebelião e depois ser perdoado. Enquanto um beijo no rosto, como o pai do filho pródigo, demonstrava perdão e afeto, o cuspe no rosto, um pai pelo filho, demonstrava ali punição. E eu achei interessante, pastor, um comentarista que disse que isso é a misericórdia de Deus, ela ter ficado leprosa 7 dias. Porque quando o pai cuspia no rosto de um filho, estava dizendo, você vai ser punido, mas você vai voltar para o arraial. Mas se ele não cuspisse, ele virasse as costas, aquele filho seria apedrejado, então a punição seria grande. Deus não a matou, mas ela ficou leprosa. E ela foi envergonhada para servir de exemplo para os demais que estavam ali perto. E essa expressão, irmão Luciano, é importante que de repente alguém pegue essa expressão ao pé da letra, lembrando que isso aqui é um texto descritivo, não um texto normativo. Exatamente. Isso é um aspecto cultural da época patriarcal, que está circunscrito a uma sociedade. Cada sociedade tem uma sua forma natural de demonstrar desprezo, demonstrar honra e também demonstrar desprezo. No contexto do Israel antigo, esse costume era um costume que um pai, em relação ao filho, fazia para que demonstrasse publicamente a sua insatisfação ou pontuasse que aquele filho está sendo um filho rebelde, mas isso não serve de norma em nenhum momento para que o filho, está vendo, a Bíblia nos diz, então a gente vai fazer isso. Quando
meu filho fizer alguma coisa rebelde, eu vou cuspir assim como Deus disse que cuspira, não. Só que é o contexto cultural, não tem nada a ver com a nossa realidade hoje. Exatamente, pastor. Deus considerou o contexto cultural de sua época. Se fosse nos dias atuais e houvesse a necessidade de Deus agir naturalmente da forma como agiu nesse período, utilizaria o contexto social de nossos dias. O que é que faz um filho, por exemplo, entender de que o pai está entristecido, chateado, vamos usar uma expressão bem nordestina, por algo que fez? Existe hoje atitudes que caracterizam e o filho perfeitamente entenderia. Então é importante fazer essa distinção. O que está sendo destacado aqui é uma realidade cultural de seus dias, como a própria Bíblia mostra em várias passagens do Antigo Testamento, também do Novo, Deus utilizando-se, não só ele, não é? Mas como outros também, escritores, pregadores, homens e mulheres que estiveram a serviço de Deus e também se utilizaram de seus dias. Paulo era muito um dos que se destacavam considerando os dias atuais. Por exemplo, apenas a título de informação, somente para a gente ficar mais claro o que estamos tentando aqui passar, Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, por exemplo, ele se utiliza da realidade cultural de seus dias, que é a indumentária do soldado romano, para trazer lições espirituais. Isso. Então, ele considera a realidade dos dias para trazer à tona algo espiritualmente, para que fique bem claro para todos. Ô pastor, se o senhor me permitir, só citando 3 textos, Deuteronômio 25:9 diz que isso era uma prescrição da lei para o povo de Israel, o pai poderia fazer isso. Jó 30, versículo 10, utiliza-se a expressão dos amigos de Jó, ele diz, vocês vieram me humilhar. E também Isaías 50, versículo 6. E quanto a essa questão cultural, é interessante, porque na cultura judaica, quando alguém estava de luto, jogava poeira sobre a cabeça e rasgava as vestes. Ninguém faz isso hoje. É uma questão estritamente cultural. E isso aí vale destacar que, já que Jó faz menção desse mesmo costume, é um costume anterior à civilização judaica, né? Então nós temos isso que tem que se observar. Uma outra coisa, irmão Jonas, antes da gente sair dessa tela, que claro, a gente trouxe aqui o recorte do aspecto cultural, que o pai cuspira, porque tem um sentido de vergonha, de desprezo pelo que se fez. Disciplina. Isso. O que eu acho interessante é que Deus evoca justamente o princípio familiar. Do pai. O princípio familiar. Traz para a família. Ele diz assim como um pai faz isso, quando um filho desobedece, assim eu estou fazendo. Isso. Entendeu? Isso mostra de que o maior problema aí, embora que esteja envolvido e que o texto também diga que eles tinham problemas com a mulher de Moisés por ser cuxita, mas o problema aí é de princípio de autoridade. E aí, quando se fala de princípio de autoridade, já que estamos falando no contexto familiar, embora Moisés seja irmão de Miriam e Arão, mas quando Deus traz o princípio da familiar para tratar de uma liderança espiritual, ele está aplicando o mesmo princípio de autoridade. Ou seja, o princípio de autoridade, Deus criou 3 instituições, Deus criou a família, Deus criou o princípio da autoridade do Estado e Deus criou também a igreja. Então, essas 3 instituições divinas, elas são compostas de princípios de autoridade que Deus estabeleceu papéis para cada indivíduo dentro de cada bloco, e nenhum faz o papel do outro, cada um faz o seu papel. A igreja não faz o papel da família, a família não faz o papel da igreja, o Estado não faz o papel da igreja, o Estado não faz o papel da família. Então, quando Deus evoca, Deus está evocando dentro daquilo que lhe é particular, que é o princípio de autoridade, não só que eles quebram, não só espiritual, porque Deus estabeleceu Moisés como autoridade espiritual, mas Moisés também era uma autoridade civil e Moisés também era irmão dos dois, então quebra também o princípio da autoridade familiar. Com certeza, pastor, não é à toa que o versículo 14, assim, se o pai, quer dizer, ele está tomando o princípio real de uma cultura da época, e acima de tudo, né? O princípio da autoridade do pai é, se um pai faz isso, eu estou te tratando, Miriam, como um pai pode tratar um filho. Aí pegando justamente aquele gancho que o evangelista Alessandro disse, se o pai desse as costas, desprezaria, ou melhor, seria morto. No entanto, o pai disse, eu estou cuspindo. Quer dizer, no sentido de dizer, você vai ficar disciplinado, mas você volta. Isso. Existe o laço familiar ali dentro. E falando sobre essa questão de princípio, e eu acho que foi isso, acho não, né? Foi Miriam, ela quebra esses princípios.
porque Moisés é o líder, mas ela quer o lugar dele. E veja o que é murmuração e como se inicia o motim. Ela quer aquele lugar. Se por acaso Deus fala somente por ele, né? Vê o princípio da inveja, está lá no capítulo 12 e versículo 2, é assim: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou, veja que ela está conjugando no passado, né? Não falou também por nós. Interessante que a parte final do versículo, essa última parte, é assim: e o Senhor ouviu. Quer dizer, não foi somente a fala, mas viu a intenção que queria o lugar. Aí é quando a ideia dos papéis que o senhor falou, pastor. Os papéis são determinados por Deus. Olha, a salvação é oferecido a todos, o caminho para o céu se chama Jesus de Nazaré, mas dentro do reino de Deus, Deus estabelece princípios de autoridade. Para cada princípio de autoridade existem papéis que nós iremos desenvolver. É o caso aqui que Moisés era o líder, é o mais novo, mas é o líder, Deus chamou ele. Deus não chamou Arão, Deus não chamou Miriam, e isso ela não entendeu. Então, o que é que ela faz? Ela começa agora a dizer, por acaso, Deus fala somente com ele? Aí, para causar o tumulto, a revolta, diz, mas ele está casando com a Cuxita, que ela é etíope, né? É bom lembrar, para quem está em casa nos ouvindo, que a determinação para não casar com mulheres estrangeiras era quando entrasse na terra. Deuteronômio, capítulo 7, versículo: quando tu entrares na terra prometida, aí não casa com os cananeus, com os fariseus lá. Mas aqui podia, por isso que Deus, né, que Deus abriu uma exceção, nesse momento podia. Então ela se aproveita desse casamento e diz assim: como é que ele pode casar com a mulher cuxita, onde a intenção real era, a gente quer o lugar dele. Então o invejoso é isso, né? Quando ele não consegue tirar a pessoa de lá, então ele vai matar a imagem de outra pessoa. E ele cria o subterfúgio, né? Porque, na verdade, a gente percebe, evangelista Alessandro, de que o objetivo aqui não era falar da mulher de Moisés, embora que houvesse, de alguma forma, tudo que a Bíblia fala aconteceu, mas nem tudo que aconteceu a Bíblia diz. Isso. Pode ser que já tivesse algumas situações de bate-cabeça ali de Miriam com a mulher de Moisés, e ali ela chega a um momento de: o meu conflito não é só com a mulher dele, meu conflito é com ele também. E aí acaba fazendo o que o irmão Jonas colocou, que o que ela de fato queria era o lugar dele. Aí me fez lembrar aqui o texto lá de Números 18, Êxodo 18, foi que é um caso muito diferente, parecido em aspecto, mas diferente na sua essência. Por exemplo, Números 18, a gente vê, Êxodo 18, melhor dizendo, Êxodo 18, nós temos o caso de Jetro. Jetro chega para dar umas sugestões a Moisés com relação ao que Moisés estava fazendo. Ele traz Moisés, aconselha Moisés, mas o que é interessante no texto é que o próprio Jetro, ele diz assim, ele diz: olha, estou dando essas orientações a você, pergunte ao Senhor, se Ele te mandar fazer, tu fazes. Porque o que Jetro estava questionando não era a autoridade de Moisés. Jetro estava questionando a metodologia. Disse: Moisés, não é bom. Considerando que Jetro era sacerdote, Midian, era um homem mais experiente, Moisés, com relação a esse ofício, estava chegando agora, então um sacerdote experiente chega para Moisés e dizia assim: olha, Moisés, temos administrativos, você precisa melhorar, porque senão você vai morrer e o povo vai morrer com você. E deu toda a orientação, e o que eu acho mais interessante é que depois que ele dá toda a orientação, ele não pede cargo, ele não pede nada disso, ele vai embora para a sua terra. Só que aqui temos um questionamento a Moisés. Lá era um questionamento metodológico, aqui nós temos um questionamento de princípio de autoridade. E isso é tão sério que a Bíblia diz, no capítulo 12 de Números, versículo 1 em diante, eu queria ler rapidamente. Diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Agora veja, o problema era a mulher cuxita. O que é que tinha a ver esse versículo aqui? Deus falou só por meio dele?
não fala por meio de nós. O problema não era a mulher. Não era a mulher, dizia assim, por que Moisés foi casar com a mulher cuxita? Não tinha tantas mulheres aí no arraial de Israel, não tinha tanto... Isso aqui é porque ela é irmã, né? Porque se não fosse irmã, a gente poderia até levantar a hipótese de que ela estava interessada em Moisés. Mas é irmã, porque... Aí veja o que é que ela vai falar. Ela sai de uma discussão que seria estritamente relacionada a relacionamento interpessoal para entrar no princípio da autoridade espiritual. Exato, pastor. Há um provérbios, um adágio que diz assim: quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Na realidade, a mulher aqui entrou, pastor, desculpe me dizer, sem ter culpa nenhuma na história. Não tem nada a ver. Inclusive, eu gostei da fala do professor Jonas e vou voltar um pedacinho. O texto de Deuteronômio proibia casar com cananeia. Ela não era cananeia, ela era cuxita. Cuxita quer dizer egípcia, ela era do Egito, da África, ela era uma africana. Então, não tinha nada a ver com Deuteronômio 7. Moisés não quebrou nenhuma ordenança de Deus. Primeiro caso. Segundo, pastor, eu achei interessante um comentarista que lemos aqui, antes do comentário, nos bastidores, em que ele utiliza a palavra cuxi para dizer que provavelmente essa mulher não seja uma segunda esposa de Moisés. Há uma teoria que diz que é a mesma mulher de Moisés. A expressão cuxi aqui não quer dizer que é outra nação. Então, talvez Miriam tenha tido um probleminha lá atrás com a primeira mulher, que é a Zípora, muito obrigado. E aproveitou aqui, como não tinha motivo, pastor, disse, eu tenho que encontrar um motivo. Aí eu vou falar da mulher. Não tinha nada a ver. Agora, o que eu estava... Enquanto o senhor falava, pastor, a mente fica borbulhando aqui, a gente vai pensando uma coisa ou outra. O mesmo problema, pastor, do capítulo 11 se responde aqui, se repete no capítulo 12. A gente falou que o povo não tinha motivos para murmurar, porque Deus tinha cuidado, tinha libertado, tinha trazido a massa para fazer o pão, que é o maná. Depois Deus mandou carne. Aqui a mesma coisa. Vamos lá. Miriam, o que era que Miriam era? Profetisa. Além de profetisa, conselheira, porque o texto diz que quando passou do Mar Vermelho, ela reuniu as mulheres. Isso. Então ela era profetisa, ela era conselheira, ela era musicista, porque ela tocava, ela cantava. Veja tantos privilégios que Deus tinha dado a essa mulher. Aí vamos para Arão. Arão era sumo sacerdote. A Bíblia diz que Deus chegou para Moisés e disse, tu ungirás teu irmão como sumo sacerdote e seus filhos. Os filhos de Arão eram sacerdotes. Então Miriam tinha função, Arão tinha função e Moisés. Um era profetisa, conselheiro e musicista, o outro era sumo sacerdote e Moisés era o líder. A pergunta é, eles tinham que se queixar? Não. É porque é o seguinte, o murmurador, ele nunca se conforma com aquilo que ele quer o que o outro tem. O grande problema está aqui desse montinho. Porque Deus deu a cada um funções. A gente volta, pastor, para o princípio do Novo Testamento, que o Senhor sempre tem nos orientado a fazer isso, a aplicação do Novo Testamento. Paulo disse, olha o corpo, tem membros diferentes, mas cada membro não tem a sua funcionalidade. Perfeito. A mão é diferente da boca, diferente dos olhos, do ouvido, do pé, mas cada um tem a sua função. Então, um montinho aqui foi desnecessário. Fala do que a gente falou no início lá, de ingratidão, o senhor falou de insatisfação, o princípio da insatisfação. E aí, por isso que vem a rebeldia, pastor. Então, a mulher, coitada, entrou aqui, não tinha nada a ver com nada a ver. Foi apenas um pretexto, porque o murmurador é assim, ele arruma um motivo para poder entrar e dizer, eu vou construir meu argumento em cima disso, infelizmente. Vamos para a próxima tela, que é o tópico 2 da nossa lição. É o motivo da rebelião de Miriam e Arão, a inveja e o motim familiar promove desabores e ofensas. De um modo geral, evangelista, a gente já tratou sobre isso aí, mas o que é que a gente pode comentar para fechar esse segundo tópico? Pois não, pastor. O que é interessante é que o texto ele vai mostrando ponto a ponto que aquilo que já foi dito e visto em outras lições, que um abismo chama outro. Exato. Né? Nós já vimos aqui a questão da ingratidão, já foi tratado sobre a questão da insatisfação, a falta de temor, que são passos sucessivos que estes aqui vão também demonstrando. Não só a nação de Israel, como já foi comentado em Números 11, mas, inevitavelmente, Miriam e Arão também são influenciados por essa pressão externa e reproduzem dentro do contexto familiar a mesma realidade. Isso. É o mundo influenciando aqueles que deveriam fazer toda a diferença.
E o que acontece? Miriam e Arão, eles já tinham seus lugares importantes. O professor pode adicionar as informações que já foi mencionado pelo evangelista Alessandro, Miqueias capítulo 6, versículo 4. Isso. Quando Deus faz lembrar de que havia enviado, agora a ordem, aí onde é que está? Talvez seja um dos problemas que ela tinha dificuldade de aceitar. É que Deus, em Miqueias 6 e 4, fala sobre Moisés, fala Arão e, por último, Miriam. Ela era a mais velha. Ele inverteu. Talvez a crise dela era esta. Talvez olhando para Moisés e talvez se dizendo assim, ele está vivo por minha causa, vamos dizer, porque teve a iniciativa naquele projeto de provisão, de livramento, de colocá-lo dentro ali no Rio Nilo, acompanhar, ter tido a iniciativa de dar sugestão à filha de Faraó para que trouxesse. Então, talvez naquela preocupação, inquietação, insatisfação, ela não queria ser a última, não é? E isso aponta para o motivo da insatisfação. A falta de bom senso, porque o versículo 11, o senhor já fez menção, evangelista Alessandro, em que o próprio Arão reconhece a versão que estou, ele diz a loucura que fizemos. Exato. Porque é uma loucura que eles estão fazendo aqui, porque não havia motivo. É o descontentamento com o segundo lugar, com o terceiro. Tem gente que não quer, pastor, estar em segundo, estar em terceiro. Ele quer estar em preeminência, ele quer ter a primazia. E como já está bem claro aqui que o contexto deve ser lembrado, claro, no ambiente familiar, Deus estabeleceu papéis para a autoridade familiar também. Eu sei que hoje, para o contexto social que vivemos, por exemplo, para dizer para uma mulher que ela deve estar em concordância com seu esposo, porque ele é o cabeça, talvez isso se choque, mas é um princípio de Deus. Talvez para dizer ao homem que ele não é absoluto, pleno, que ele deve trabalhar em concordância, porque a esposa está ao lado como auxiliadora, talvez para alguns isso seja chocante também. Para dizer para um filho que tem recebido a influência, me permita, de algumas filosofias que trazem insurreição contra não só a liderança de Deus, mas como consequência a liderança social, a liderança civil e familiar. E isso também, para um filho submeter-se ao pai ou à mãe, pode ser uma dificuldade também. Respeitar no que diz respeito ao irmão mais velho, não é? Ou ao irmão mais novo, que de repente pode ter em algum momento uma dica, uma experiência. Isso tudo, né, poderia ser evitado na família de Arão, na família de Moisés, na família de Miriam, se cada um, principalmente esses dois, Miriam e Arão, eles tivessem entendido que o que Deus tinha feito já era o suficiente, era melhor se contentar e aceitar o projeto de Deus para suas vidas. Como podemos aplicar esta lição à realidade da família? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Esta semana estamos estudando a 5ª lição que tem como título Motim em Família. E no bloco anterior nós comentamos aqui o segundo tópico de nossa lição, que teve como título Motim da Rebelião de Miriam e Arão. E neste bloco vamos comentar o terceiro tópico de nossa lição e trazer aqui as aplicações possíveis que podem ser realizadas em sala de aula a partir do tema da lição desta semana. Então nós vamos aqui para a tela, Moisés, um homem manso e humilde, o mais manso que havia na terra, o fardo de uma liderança e a punição de Miriam e Arão. O que é que a gente pode comentar, irmão Jonas? Primeiramente, pastor, destacar essa questão de Moisés ser o mais manso da terra. Isso se percebe no capítulo 11, principalmente no capítulo 12, porque Moisés tinha algumas razões, vamos dizer assim, ele tinha algumas razões. Miriam é a mentora intelectual de tudo. Arão, que é o sacerdote, também vai no mesmo estilo. Maria vai com as outras. O que parece também que é uma coisa que está acontecendo dentro de casa, mas que não fica só dentro de casa, por isso que Deus precisa chamar para a tenda da congregação, dar aquele exemplo público para todo mundo ali dentro. A gente tem essa situação aí. E você não vê Moisés em nenhum momento ele rebelar-se, ele ir para frente. Moisés usa uma atitude, o silêncio, que talvez seja a melhor resposta para esse motim, para a rebelião, é justamente o silêncio de Moisés. Porque no momento que Moisés ficou calado, aí Deus falou. Aí a Bíblia diz inicialmente no capítulo 11 que Deus ouviu
E depois que Deus ouviu, quem fala não é Moisés, quem fala na verdade agora é o próprio Deus. É a primeira. Outra coisa é quando Arão pede assim, ora por ela. Moisés vai fazer uma oração. E outra coisa, veja como o homem é manso e humilde nesse aspecto, porque ela vai se orar por ela vai ser castigada por Deus, mesmo sendo tratada como filha, ela vai passar 7 dias e o acampamento fica parado 7 dias, esperando que Miriam voltasse a ter a sua pele recuperada novamente. Quer dizer, ele podia chegar e dizer o seguinte, olha, tu erraste, tu pecaste, então fica aí que o acampamento vai em frente. E ele não faz nada disso. Em outras palavras, a gente começa a ver humildade e começa a ver liderança. Agora, é claro, o autor da lição diz uma coisa interessante. Ele diz assim, cuidado para não confundir mansidão como se fosse frouxidão, não é isso. Simplesmente ele deixou Deus agir. Então o tratamento com o sacerdote, Arão não é sacerdote, o tratamento com o sacerdote é com Deus. E uma outra coisa, irmão Alessandro, que eu acho interessante nesse texto é o seguinte, eles vão reivindicar que Moisés era igual a eles, aí Deus vai deixar claro, não, vocês eu falo com vocês, agora com Moisés eu falo face a face. E face a face aqui não quer dizer que Deus colocava o rosto na frente de Moisés, porque aí seria uma contradição. E o próprio Deus lá em Êxodo 33, rapidamente, né? Êxodo 33 e 20, diz o seguinte, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então, esta expressão, com Moisés eu falo face a face, é uma expressão idiomática, quer dizer assim, com Moisés eu tenho mais intimidade. Eu não falo com ele por enigma, eu tenho uma intimidade mais profunda. E isso talvez fosse um dos motivos que incomodasse Arão e Miriam e Arão, por conta desta relação de intimidade que ele tinha com Deus. Sem sombra de dúvida, pastor. Uma vez eu ouvi, aqui neste programa mesmo, inclusive eu acho que foi o senhor quem disse isso, eu guardei. O senhor disse que dependendo do nível de autoridade, Deus se revela de forma diferente. Por exemplo, pastor, eu posso querer comparar a forma que Deus se revela ao pastor presidente comigo. O grau de intimidade que Deus tem com ele é diferente do que tem comigo, que tem com o Senhor. Porque existem níveis de comunhão. Quando o texto diz que Deus falava face a face com Moisés, pastor, eu faço lembrar do que aconteceu em Êxodo 3. Quando Moisés sobe no Monte Hebron e vê aquela sarça ardente. Quem foi que viu uma sarça ardente e a voz de Deus saindo de lá? Ninguém. Eu me lembro quando Deus chama Moisés para o Monte Sinai, que ele sobe, apenas Moisés sobe e todos os demais ficam embaixo. E o texto diz que o Senhor disse, ninguém toque nem na base do monte, porque se tocar, seja homem, animal, seja lá quem for, vai morrer. O texto é tão profundo que a tradição diz, pastor, que até as plantas, os vegetais que estavam próximos ao monte foram queimados. Só Moisés subiu. Então isso fala de intimidade. Quem é que teve essa intimidade? Moisés é o único personagem, pastor, que Deus se revela a ele por um nome que ninguém nunca tinha escutado. O povo de Israel conhecia a Deus pelo tetagrama, que é as 4 letras, né? Yud, Re, Vav, Re. O povo de Israel conhecia a Deus pelo nome de Adonai, de Elohim, de Hashem, vários nomes. Mas só Moisés, Deus disse assim, no capítulo 3, o texto sagrado diz assim, Vaiomer Elohim Moshe, e disse o Senhor a Moisés, Arié, Axé, Arié, eu sou o que sou e o que serei. Foi o único ser na terra que ouviu Deus dizer esse nome. Eu pergunto, quem é que tem essa intimidade com Deus? Só no livro de Apocalipse, capítulo 4, é que os seres que estão ali, pastor, com 6 asas, vão dizer essa mesma coisa. Quando diz santo, santo é aquele que é, que era e que será. Então Deus revelou um nome a Moisés que só os seres angelicais ouviam falar. Então, face a face, fala desse grau de intimidade. E aqui eu vou pegar a sua deixa, pastor, a palavra do Senhor, e dizer que talvez tenha sido isso que provocou o ciúme.
em Miriam e em Arão, porque Deus tratava Moisés de forma diferente. É claro que nós temos nossos momentos com Deus e em algum instante a gente vai ter aquela oportunidade de estar com o Senhor ali, mas existem coisas que Deus trata com pessoas diferentes. Eu, por exemplo, já vi o pastor Ailton ensinando em reuniões de obreiros, que muitas vezes saía com o pastor José Amaro e pastor Zé Leôncio, que ele estava orando e dizia, sim, Senhor, está certo. Aí ele pegava e escrevia. Mais alguma coisa, Senhor? Sim. Eu pergunto, Deus faz isso com todo mundo? São níveis de revelação diferentes. Isso não pode me provocar ciúme, pastor. Não. Porque Deus trata com cada um diferente. Então eu tenho certeza, à luz da Bíblia, que foi isso que provocou uma certa celeuma lá no coração daqueles dois irmãos. E aí a gente já comentou, irmão Lucena, já sobre a punição de Miriam e Arão. Deus puniu, já foi comentado no bloco anterior. E eu queria aproveitar este bloco para que a gente trouxesse aplicações práticas, né? Porque, por exemplo, no sentido geral, o que foi ferido aí foi o princípio de autoridade. Isso. Nós falamos sobre as 3 instituições que Deus criou. Cada instituição, Deus estabeleceu o princípio de autoridade, estabeleceu papéis para cada elemento dentro dessas instituições. E aqui nós temos um princípio de autoridade espiritual sendo quebrado, porque Moisés foi estabelecido como autoridade espiritual. Moisés também era uma autoridade civil e, em especial, já que Moisés era irmão de sangue de Arão e Miriam, quebra-se também um princípio da autoridade familiar. Então, o que a gente pode trazer na prática? Né? Por exemplo, para a família hoje, já que o tema é motim em família. É claro que naturalmente entra o princípio da autoridade espiritual, já foi comentado aqui, mas aplicando a família, que caminhos o professor pode trilhar, evocando o princípio da abordagem desta lição? Pois não, pastor, eu diria, apenas lembrando um ponto que de alguma forma já fizemos menção no bloco anterior, de que esses princípios de autoridade devem ser respeitados na família quando o crente, o servo de Deus, precisa entender o papel que Deus estabeleceu para cada um, o pai, a mãe, os filhos. E quando há essa inversão ou a quebra, isso consequentemente trará danos gravíssimos. E Deus traz severas punições para esses que quebram esses princípios. Não é uma questão de ideologia humana, é uma questão de princípio divino. E alguém concordando ou não, aceitando a Escritura como sendo palavra de Deus ou não, vai colher amargamente os frutos dessa quebra. Hoje, na nossa sociedade, como eu dizia no bloco anterior, existe uma tentativa por meio das trevas, por meio de Satanás e aqueles que estão a seu serviço, de instigar principalmente, por exemplo, os filhos contra a liderança paterna, materna. Existe hoje jovens e adolescentes, pastor, que já não aceitam mais um conselho dos pais, né, ouvir uma orientação, parar para submeter a uma direção, a uma orientação, e alguns desses, não só pela questão da insubordinação, pela ingratidão, insatisfação, alguns desses são motivados, por exemplo, do senso de superioridade, o que Arão traduz como sendo loucura, que é aquela ideia de que ele não depende mais dos pais. O senhor mencionou algo interessante, também me permita aproveitar uma fala sua, em relação à questão financeira. Há filhos, por exemplo, que chegaram em uma certa idade, que conseguiram, de alguma maneira, uma certa autonomia financeira e acha que isso lhe dá direito, por exemplo, de não mais seguir a orientação dos pais. Eu cresci escutando minha mãe dizer, pastor, que mesmo sendo velho barbado, filho é filho. E a gente precisa entender esse princípio. Existem hoje, por exemplo, filhos que, por terem tido o privilégio que os seus pais não tiveram, sua mãe não teve, de estudar só porque cresceu intelectualmente, já não querem mais ou dar ouvidos às experiências práticas que os pais têm a passar. Às vezes o pai que se desdobrou, não teve condições de estudar, não conseguiu fazer nem o primeiro grau, o antigo primeiro grau, para poder se dedicar à família, e hoje o filho, não é, porque o pescoço engrossou, me permita dizer, está falando mais grosso, e porque tem um conhecimento intelectual, acha que pode passar por cima dos pais, não querem mais submeter. Isso pode ser aplicado também em sala de aula. É uma oportunidade que o professor tem de estar trazendo à lembrança, isso na sua forma prática, já que a lição tem esse recorte dentro do contexto familiar. Eu penso
que destacando isso, pastor, é um ponto de partida, não é, para que esteja se colocando em prática isso aqui que está sendo tratado na lição. E isso lembra muito, irmão Jonas, o quinto mandamento, né? Quinto mandamento de Êxodo 20:12 e Deuteronômio 5:16, que vai tratar sobre o respeito do pai, né? O respeito dos filhos ao pai, a honra o teu pai. E um determinado autor, ele falando sobre esse quinto mandamento, ele disse o seguinte: a síntese, portanto, do mandamento será que usemos de deferência para com aqueles que o Senhor nos fez superiores e os assistamos de honra, obediência e grato reconhecimento. Ou seja, a palavra para esse autor que traduz esse princípio de honrar o pai, isso envolve reverência, obediência e reconhecimento. Ele diz, portanto, o teor do mandamento é reverência, obediência e reconhecimento a todos os pais. E aqui ele faz uma aplicação abrangente, porque ele fala de pais políticos, no caso, a magistratura, as autoridades civis e tal. Ele fala de pais anciãos, dos idosos, respeito aos idosos. Ele fala também de pais espirituais, estamos falando de igreja. Fala de pais educacionais, os professores que ao longo da sua vida vão formando também. E fala também de pais de criação e pais naturais. Então, é uma abrangência muito grande dentro desse princípio de autoridade. Com certeza, pastor. E é bom lembrar que quando isso acontece dentro de casa, um filho está desrespeitando, passando pela autoridade do pai, isso vai ter repercussão tão séria na vida dele que ele não vai conseguir ser um bom chefe lá na frente nunca. Porque essa lição se aprende em casa. Quem quer liderar vai ter que aprender primeiro a ser um liderado. E as primeiras lideranças se formam de um ambiente familiar. Isso, e o senhor falando isso, a gente lembra de que o lar, a família, a célula máter, né, da sociedade, célula principal da sociedade, e a família é o laboratório de formação do caráter. Ou seja, se os pais formam seus filhos o princípio de autoridade, respeitar as autoridades, então não há dificuldade dele respeitar uma autoridade espiritual, uma autoridade civil, uma autoridade educacional e tal. Mas se, por exemplo, os pais dentro de casa falam mal das autoridades, então desse lá só pode sair uma pessoa insubmissa. Insubmissa, confusa, infelizmente. Olha, por mais que as ideologias de hoje, né, talvez considerem a nossa fala e até os versículos que nós estamos citando aqui como sendo ultrapassados, pode ser ultrapassado para uma ideologia, mas o crente se respalda por um princípio divino que se chama a Bíblia e Palavra de Deus. E o mandamento que está lá comentado pelo apóstolo São Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 1, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, ainda completa, né, dizendo o seguinte no versículo 2, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Isso é um princípio divino, é um princípio que serve para os crentes em Cristo Jesus e para aquela pessoa que não é crente, se atender esse princípio, vai ser abençoado da mesma maneira. Que aqui não está fazendo referência à salvação, está fazendo referência ao princípio de autoridade que Deus estabeleceu. E se isso acontece dentro de casa, no sentido de respeitar a autoridade, esse filho vai dar menos problema, pastor, lá na frente. E isso, irmão Alessandro, não só aplica a questão da relação dos filhos com os pais, mas entre irmãos, que é o caso específico aqui, né? Irmãos que não se autorrespeitam. Pois não, pastor. E é interessante essa sua fala, porque nós sabemos que existem contextos de famílias diversos, né? Tem famílias, por exemplo, que o pai e a mãe faleceram. Então, o filho mais velho ou a filha mais velha termina, de alguma forma, assumindo essa paternidade ou essa maternidade com os irmãos mais jovens. Em algumas famílias, pastor, esses irmãos mais jovens não querem se submeter a esse irmão mais velho, mas o princípio de autoridade é o mesmo. Aquele irmão, apesar de ser irmão, ele assume a função do pai na sua ausência por conta de uma morte possível. E quando o senhor estava lendo esse texto, honra o teu pai e tua mãe lá de Êxodo, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá,
Jesus ele é mais enfático quando em Mateus 15, verso 4, diz assim, porque Deus ordenou, isso é uma ordem, ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser, porque quem não honra, maldiz. Quem maldisser, e aqui maldizer, pastor, pode ser por palavras, pode ser por gestos, porque às vezes um filho obedece, mas obedece fazendo gestos. Aqui no nosso contexto é chamado de munganga, faz aquela cara assim, e talvez no sul do país ninguém saiba nem o que é isso, por isso que eu estou explicando, né? Maldizer aqui é por palavras, por ações, por fisionomia, pastor. E diz assim, aquele que maldisser o seu pai e sua mãe, aí o texto diz, aqui é forte, certamente morrerá. Olha, pastor, eu quero colocar aqui uma interpretação que eu achei interessante de um autor. Ele disse que morrer aqui não é somente fisicamente, é morrer na estrutura sentimental, morrer na estrutura acadêmica, profissional. Existem filhos que não vão muito longe porque eles já morreram diante de Deus. Não morreram fisicamente, mas morreram em seus projetos, mas simplesmente porque não obedeceram, não honraram a autoridade que Deus constituiu ao pai e à mãe. E eu penso que essa autoridade ela é repassada, pastor, nesses casos específicos em que filhos substituem pais. Por exemplo, a mãe de Moisés, provavelmente pela idade, já estava morta aqui, com Midian e Arão. Então, quem era o pai daquela família, o constituído, por mais que Moisés fosse o mais jovem, o caçula, mas foi quem Deus escolheu. Então, eu acredito que essa questão de honra vai muito mais além. Não é só de palavras, de atitudes, mas de tudo aquilo que se faz para prestar um respeito a alguém. E eu concluo, pastor, dizendo que, infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade onde as coisas estão distorcidas, onde a mídia secular, onde a ideologia mundana diz, não, isso não existe não precisa se submeter não. Opa, peraí, alto lá. O texto que o professor Jonas, quer dizer, leu de Efésios é claríssimo. Paulo reforça. O texto, por exemplo, poderíamos citar de Marcos 7, versículo 10. Jesus, mais uma vez, vai falar no sinótico, dizendo o seguinte, aquele que não fizer honra ao seu pai, esse certamente perderá a vida. Existem muitas pessoas, infelizmente, perdendo a vida, morrendo cedo, porque esqueceram de ver esse princípio bíblico. E o senhor fala aí, eu lembrei de Efésios 6, foi até citado pelo irmão Jonas, mas eu queria lê-lo, citá-lo novamente, diz assim, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E você, pais, não provoque a ira dos vossos filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, irmão Lucena, esta lição desta semana, por que nós evocamos isso? Porque nós temos aqui uma quebra de princípio de autoridade. Uhum. Então, o evangelista colocou bem aqui, de que na ausência dos pais, naturalmente ocorre nesta ordem, né, o mais velho, e às vezes tem situações tio, né, específicas, uma tia, um avô, uma tia. Então isso. Você tem N de configurações que podem ser distribuídas. Existe aquilo que também já foi pontuado, né, daquele filho que às vezes tem até vergonha do pai, né? Verdade. Enquanto tem filhos, eu vi uma vez um vídeo de um filho que foi criado na roça e quando se formou, no dia da formatura de medicina, ele entrou com a enxada do pai. Estava o pai e a mãe e foi uma emoção muito grande, mas já tem outros que, mesmo vivendo nessa mesma situação, ele se sente inferiorizado, não gosta do pai, não gosta da mãe, não quer nem que mencione. Então, isso também envolve um princípio de quebra de autoridade. Com certeza, pastor, e precisa-se ter o máximo de cuidado, porque como já foi visto, e é bom reiterar, estamos já finalizando este programa, não é? De que essas consequências, elas são gravíssimas. E se não houver uma intervenção da misericórdia de Deus, existem consequências que são irremediáveis. E é bom que o professor em sala lembre isso, não é? Eu achei muito importante a fala do professor Jonas, entre tantas, quando se diz que o princípio independe se é para o crente ou não crente. É um princípio, isso rege a realidade humana. E faltaria tempo, pastor, para estarmos aqui comentando de exemplos práticos da realidade que mostram que pessoas que quebraram esse princípio
colher amargamente. Eu estava aqui pensando e achando interessante como são as coisas, como é o reino de Deus. E precisa-se ter maturidade para isso também. Fazendo uma aplicação, há pessoas que dentro do ambiente familiar, e precisa-se ter cuidado em relação a isso também, há princípios de autoridade. Que em casa, por exemplo, o filho, na condição de filho, ele tem que obedecer o pai. Mas na igreja o filho pode ser um líder, pode ser um pastor. E precisa ser obedecido isso também, independente da hierarquia familiar. Miriam, usando uma linguagem bem cotidiana, poderia ter dado uns gritos em Moisés quando era pequeno, né? Como irmão mais velho. Menino, faça assim, menino, faça desse jeito. Mas na liderança de Israel, era Moisés que dizia, Miriam, faça dessa forma. Então a pessoa tem que ter esse nível de maturidade, entender o princípio, não confundir, trocar os papéis, inverter, porque isso vai trazer sérias consequências, como o próprio texto aponta. Todas as vezes que esse princípio de murmuração ele é aplicado, existem sequelas e Deus age de forma muito específica e contundente. Deus não, nesse capítulo de número 12, Deus não permite, pastor, que as coisas demorem. Ele traz a punição de imediato, mostrando que ele trata isso com muita seriedade. Eu vou dar um exemplo rápido e prático aqui, embora que não seja relacionado à família, para falar sobre o princípio de autoridade. Por exemplo, nós temos, às vezes se tem na igreja um irmão que é membro da igreja, e esse irmão é empresário. E na igreja se tem um irmão que é o diácono da igreja. Só que, irmão Jonas, este empresário, lá na empresa, o diácono trabalha na empresa dele. Então, na empresa, o empresário é a autoridade sobre o diácono. E na igreja, o diácono é a autoridade sobre o empresário. Então, não tenho que se queixar, porque é o princípio de autoridade. O nosso tempo já foi embora, mas rapidamente, que lições a gente pode extrair desta lição para estar orientando o professor? Pastor, de tantas as lições, pastor, que a gente já foram mencionadas aqui pelo senhor, pelos evangelistas, tem uma que eu quero reforçar, já que está falando tanto de princípio de autoridade. Eu sei que o recorte é para dentro de casa, mas é dentro de casa que se aprende a respeitar. E a gente vive crises muito lá fora, na igreja não. Crises muito fortes concernente ao respeito aos pastores. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Eu achei interessante quando o evangelista Jonathan Lucena disse aqui, muitas vezes ele pode ser mais novo que você, mas foi o homem que Deus constituiu. E isso é uma lição que os pais devem ensinar dentro de casa, se quiser realmente ter filhos que amanhã venham se submeter a seus pastores. E não importa a sua formação. Não importa. O que está sendo submetido, o que está debaixo da autoridade, pode ter até maior formação do que aquele que está com autoridade. O que vale é o princípio de autoridade. Evangelista. Eu quero citar o texto de Romanos 13, um texto muito conhecido, que diz, toda alma esteja sujeição às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Quando eu me levanto contra uma autoridade, estou me levantando indiretamente e até diretamente contra o próprio Deus. E o texto diz assim, e as autoridades que já foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Nunca esqueça desse princípio, porque a bênção de Deus está nessa obediência. Evangelista. Pastor, eu diria da forma correta de se enfrentar esse tipo de atitude, né? Moisés é um exemplo também de alguém que teve maturidade de saber como lidar. Manso, fiel a Deus, servo, humilde, e quando precisou, intercedeu, orou. E entender de que quem quebra esse princípio, Deus está ouvindo, Deus está vendo, Deus intervém e traz a devida punição, porque a Bíblia diz que de Deus ninguém pode escarnecer. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de um programa tão abençoado, vamos orar ao Senhor. Evangelista Alessandro, o senhor poderia orar? Sim, pastor, posso sim. Oremos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui estudando esta lição tão maravilhosa que vem nos advertir, Senhor, a não cometer os mesmos erros que foram praticados na família de Moisés. Nos ajuda, Deus, para que as lições possam ser vivenciadas e que a Tua igreja continue sendo abençoada, Senhor, e fortalecida. Ajuda-nos para que a liderança em nossa família, ela continue, Senhor, de pé, para que os filhos estejam submissos, obedientes, e para que haja temor, Senhor, nos corações deles, e nós, como pais,
saibamos também amá-los e evitar a ira em seu coração. Que toda, Senhor, e qualquer artimanha do adversário para trazer celeumas, rancores e divisão na tua obra, na tua igreja, sejam repreendidas. Continua nos ajudando para que o teu povo, Senhor, prossiga na caminhada rumo a Canaã, como Moisés fez. Abençoa, Deus, a Rede Brasil de Comunicação, mais uma vez eu te peço. Abençoa nosso pastor presidente e sua família, toda a diretoria da nossa igreja, bem como, Senhor, a equipe da superintendência das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco. Que a tua bênção continue sobre nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a 5ª lição com o tema Motim na Família. Na próxima semana veremos a 6ª lição com o título Pais zelosos e filhos rebeldes. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.